E eu queria convidar aqui Gessner Lopes, que é de BH, capítulo 300, empresário na construção civil, presidente de capítulo, que vai estar dando seu testemunho. Que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Gessner? Bom dia. Deus está aqui. Amém? Bom, a minha história ela começa em 1986. Nesse ano nós morávamos numa cidade do interior de São Paulo, chamada São José do Rio Preto. E lá o meu pai e minha mãe formavam uma dupla implacável nos negócios. Nós éramos muito prósperos, morávamos em um bairro de classe média alta, frequentávamos os melhores lugares. Mas a partir do momento que meu pai iniciava o uso da bebida alcoólica, também iniciava as brigas, as discussões, as agressões, os ciúmes. E a consequência disso foi a separação. Eu fiquei morando com meu pai em São José do Rio Preto e os meus irmãos foram morar com a minha mãe. Os anos se passaram e com 11 anos de idade, meu pai tinha uma pequena indústria de confecção nessa cidade. E pela manhã, como só morávamos nós dois, eu teria que ir com ele para a empresa. E nessa manhã meu pai disse: olha, você vai para a empresa hoje com um funcionário, porque eu não vou poder ir. E assim ocorreu. Eu fui com esse funcionário, passei o dia todo na empresa, e no final do dia ele me trouxe de volta. Chegando em casa, eu não tinha visto meu pai o dia todo. Chegando em casa, eu encontrei algumas cartas sobre a televisão. E essas cartas eram endereçadas aos meus avós, os pais dele, aos tios, os meus tios, os irmãos dele e aos filhos dele, eu e meus irmãos. Nessa carta, meu pai narrava que estava vivendo um momento muito difícil financeiramente. E que devido à pressão de bancos, agiotas, amigos e familiares, ele não conseguiu ver outra alternativa que não fosse o suicídio. Naquele momento eu tive a ideia, veio uma voz e disse: olha, procura o melhor amigo dele. Narrei essa história, e ele falou: Gessner, retorna para sua casa e eu vou procurar o seu pai. Se passaram 1, 2, 3, 4, 5 horas... Parou um veículo na porta da minha casa, desceu o amigo do meu pai, e por alguns segundos, que pareciam quase horas, o meu pai desceu. Sujo, bêbado, mas vivo. E naquele momento foi um momento de emoção que vai marcar a minha vida de forma eterna. Eu abracei meu pai e disse: pai, não faça isso. Eu vou ajudar o senhor a pagar as suas contas e a mudar de vida. Eu tinha 11 anos de idade. Meu pai foi para os Estados Unidos e eu fui morar com a minha mãe e meus irmãos. Os anos se passaram e com 16 para 17 anos eu assumi um papel que não era meu, que era o papel de pai. Eu tive que ajudar a alimentar os meus irmãos, a educá-los. E isso foi um momento difícil, porque você requer de uma experiência, um amadurecimento que você às vezes não tem, como era o meu caso. As consequências foram imediatas. Com 20 anos de idade, eu tinha constituído uma empresa, e essa empresa ela veio falir na cidade de Belo Horizonte. E na época do meu pai, eu não compreendia como é que um homem poderia desejar tirar a vida. Mas quando eu me vi nas mesmas situações que a dele, traumática, pressão, família, banco, agiota, eu decidi a mesma coisa que o meu pai, o suicídio. Eu planejei e arquitetei esse momento, mas na hora e no local marcado, eu travei. Eu não consegui. Com 29 anos de idade, eu conheci a minha esposa e ela me trouxe numa reunião parecida como essa. E nessa reunião, um homem falava de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus presente.
Eu disse, olha, eu creio em Deus, eu sou de uma família religiosa, eu creio. Mas naquela noite aquele homem disse assim, olha, Gessner, eu sei que você crê em Deus, mas eu quero te convidar a iniciar um relacionamento com Ele nessa noite. E eu tomei essa decisão. A partir dali minha vida começou a ser restituída. A minha vida mudou. E o meu irmão, no jantar da Donep, decidiu iniciar esse relacionamento com Deus também. No jantar da Donep, o meu pai decidiu iniciar um relacionamento também com Deus no jantar da Donep. E ali eu vi que, naquele dia que eu iniciei esse relacionamento, eu vi que eu era um pecador. E que Jesus Cristo havia pago os meus pecados na cruz do Calvário. E eu me arrependi, o meu pai se arrependeu, o meu irmão se arrependeu. Hoje Deus está restituindo tudo. Tudo o que meu pai havia perdido, Ele deu em dobro, 100 vezes mais para o meu pai. Hoje ele é um próspero fazendeiro no sul de Minas. O meu irmão, ele é funcionário público na cidade de Ribeirão das Neves. Eu sou casado, tenho 2 empresas, moro na cidade de Nova Lima. E Deus devolveu para a nossa família tudo o que nós havíamos perdido. Para a honra e glória do Senhor. Para o segundo testemunho dessa manhã, um grande amigo meu, que é o José Prado de Lima, Lençóis Paulista, é presidente do capítulo, diretor regional, foi prefeito, vice-prefeito, vereador da cidade, é contador, e com muita alegria eu chamo aqui para dar seu testemunho. Bom dia a todos, que a graça seja conosco nesta manhã. E eu quero dizer que a minha vida inicia com uma vida de trabalho. Aos 10 anos, auxiliar de calheiro. Aos 11 anos, entro para a Legião Mirim. E aos 12 anos, tenho o meu primeiro registro na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Primeiro registro e único, como office boy da Prefeitura. E a minha vida pautou dentro da carreira pública, chegando a fiscal de rendas do município. E nesta vida de funcionário eu também fui jogador de futebol. E eu também fui diretor de esportes da minha cidade. E recebi um convite para ser vereador da minha cidade. E me candidatei e fui muito bem votado e se tornei vereador da minha cidade. Mas naquela época, eu tinha como diretor de esportes a incumbência de comandar o esporte local. E eu contratei um técnico de esportes para minha cidade. E eu não sabia que ele era um pai de santo. Mas naquela vida de esportes, eu acabei tendo ele como um grande amigo. E eu, no tempo da minha ignorância, eu tive ele como um aliado. E no meu casamento, eu herdei a enfermidade da minha esposa desde os 14 anos que ela tinha um problema de saúde. E eu levei comigo isso daí. E dentro do esporte, dentro da política e dentro dessa enfermidade da minha esposa, eu busquei nesse pai de santo a solução. E em todos os meus passos, esse pai de santo estava à frente. Como vereador, como vice-prefeito já em seguida, e eu acabo ganhando as eleições de vereador, de vice-prefeito. E já em seguida, eu recebo o convite na próxima legislatura para ser o prefeito da minha cidade. E sem dúvida alguma, eu confiava no pai de santo e tinha ele como referência. E eu estava certo de ganhar a eleição para prefeito. Tudo numa sequência muito rápida. E eu confiei nele, mas num dia de trabalho do pai de santo, a minha esposa disse: eu tenho a certeza que você vai perder essa eleição. Eu não ganho em nenhuma urna. Mas aí, nessa derrota eu aprendi
a ter a vitória. E daí, eu tive um outro caminho, um jantar da Donep. E nesse jantar eu aceitei Jesus. Eu ganhei uma nova equipe de trabalho. Os membros da Donep me ensinaram como seria o caminho. Nós ganhamos as eleições. Para a honra e glória do Senhor. E eu tive a condição de colocar as placas na cidade. Na entrada, Lençóis Paulista é do Senhor Jesus. Tive a oportunidade de criar o culto de ação de graças na minha cidade. Para que seja abençoada a cidade no dia seguinte. Tive a oportunidade de colocar os versículos bíblicos em todas as leis da minha cidade. E isso permanece até hoje. A Câmara tem todas as leis no rodapé, o versículo bíblico. E a minha administração, ela teve o êxito na reforma política da lei da responsabilidade fiscal. Pegamos a prefeitura falida e deixamos ela em ordem, aprovada pela responsabilidade fiscal. E eu quero agradecer a esse Deus, que eu entreguei tudo a Ele. Eu me rendi tudo a Ele. E eu aprendi que o Senhor é na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Mi nombre es Carlos Ferreiro. Meu nome é Carlos. Nací en México, Nasci em México, en la de Veracruz. na cidade de Santa Cruz. Y yo era psicólogo, Eu era psicólogo, yo era hipnólogo, eu era hemólogo, yo era parapsicólogo. eu era parapsicólogo. Pero por la gracia de Dios, Mas pela graça de Deus, hoy soy únicamente cristólogo. sou unicamente cristólogo. Porque todo lo que necesitamos Porque tudo que nós necessitamos está en la Santa Biblia. está na Bíblia Sagrada. No necesitamos nada más. Não necessitamos mais nada. Y quiero relatarles de mi testimonio. Eu quero dizer aos senhores o meu testemunho. Todo México. Eu tinha 15 escritórios em todo o México. Entrené muchos maestros Treinei muitos professores para dar control mental, para dar controle mental, hipnosis, hipnose, parapsicología, parapsicologia, y hacíamos muchos experimentos. e fiz muitas experiências. Ganaba yo mucho porque era una profesión muy productiva. Ganhamos muito porque era uma profissão muito produtiva. Pero resulta que un diciembre, después de muchos años, Agora, o resultado é que depois de alguns anos, yo me quedé a meditar en mi casa porque siempre andaba yo viajando. eu me fiquei em casa porque eu ficava viajando anos. Y me empecé a preguntar, ¿quién soy? Eu comecei a me perguntar quem eu sou, ¿A dónde voy? para onde eu vou, ¿Qué es lo que quiero en la vida? o que eu vou fazer na vida. Y me fijé que lo que estaba haciendo E eu fiquei, o serviço que eu estava fazendo no me satisfacía. não me satisfazia. Y entonces empecé a pensar en los maestros Então comecei a pensar nos professores y lo que había hecho en ese año, e no que eu tinha feito naquele ano. y me di cuenta que estábamos abusando de la gente. E eu me dei conta que eu estava abusando das pessoas. Cuando trabajas con la mente, Quando você trabalha com a mente, es muy fácil é muito fácil. el hacer ese abuso, Perdão? abusar. Para usar as pessoas, é muito fácil de usar as pessoas. Y eso estábamos haciendo. E era o que eu estava fazendo. Entonces yo me decidí que yo seguiría más Então decidi que eu não seria mais. y cerré las oficinas de control mental. Não ia querer mais fazer mais essa questão de oficina de mental, controle mental. Donde cualquier persona que llegaba a mi oficina, Onde qualquer pessoa que chegava no meu escritório, a los 3 minutos estaba hipnotizada. nos 10 minutos já estavam hipnotizadas. Porque tenía luces, tenía aparatos, tenía toda la clase de instrumentos. Porque eu tinha material e toda classe de instrumento para fazê-lo. Yo me instruí en la hipnosis con el mejor hipnólogo de Estados Unidos. Eu fui treinado com o melhor hipnose dos Estados Unidos. Y yo quería hacer la hipnosis para la medicina.
Eu queria fazer hipnose para a medicina. Sin embargo, aun cuando entrené muchos médicos, No entanto, quando eu treinei muitos médicos, no se usó solamente para eso, não era somente para isto, sino que se usó para otras cosas más. mas sim para outras coisas a mais. En ese año yo empecé a hacer en mi oficina los diferentes tipos de programación. E neste ano eu comecei a fazer o meu escritório com diferentes tipos de programações. Tenían pacientes de todos lados y venía uno desde San Antonio. E vinham pacientes de vários lados, inclusive pessoas do sanatório. Y entonces me decía, ¿por qué no va usted a San Antonio? E eles diziam, então por que não vai o senhor ao sanatório? Él era muy rico, tenía hoteles, tenía restaurantes Era muito rico, tinha hotéis, restaurantes. y me gustó la idea. E eu gostei da ideia. Y entonces empecé a ir a San Antonio. Então eu comecei não é sanatório, Santo Antônio, onde ele ficou convidado para que fosse. En Na Santo- Texas. En Y Texas. ahí el hombre ese lo atendía yo y me pagaba muy bien. Então eu ia até esse lugar de Santo Antônio, eles me pagavam e eu ficava com muito dinheiro. Y a los pocos meses ya estábamos viviendo en San Antonio. Em poucos meses já estávamos vivendo em Santo Antônio. Y yo empecé a trabajar en 2 hospitales E eu comecei a trabalhar em 2 hospitais. y tenía mucho trabajo. E eu tinha muito trabalho. Mi familia para entonces, A minha família, então, mi esposa y yo no estábamos bien. eu e minha esposa não estávamos bem. Y empecé a tomar en San Antonio cosas que no hacía en México. Eu comecei a fazer em Santo Antônio coisas que os médicos não faziam. Y empecé a alejarme más de la familia. Eu comecei a me distanciar mais da família. De manera que un día llegó un paciente a mi consultorio De maneira que um dia chegou um paciente no meu consultório y me dijo, Carlos, ya no te necesito. e disse, olha, não preciso mais de você, Carlos. Y le dije yo, ¿por qué? E ele perguntou, por quê? E eu perguntei, por quê? Me dijo, porque ahora ya soy un hombre nuevo, ya nací de nuevo y ya no tengo úlceras, ya me siento muy bien. E me disse, porque agora sou um homem novo, não tenho mais úlcera e me sinto muito bem. Y le dije, pobrecito, no sabe lo que dice. E eu disse a ele, pobre, não sabe o que fala. Sin embargo, él siguió viniendo y siguió sintiéndose mejor. No entanto, ele seguiu vivendo, se sentindo melhor, Dejó de fumar, deixou de fumar, dejó de tomar deixou de beber, y después dejó las mujeres que tenía. e depois, perdão? Dejó las mujeres que tenía alrededor. Tenía varias mujeres. Depois tinha muitas mulheres ao redor, Y entonces de repente me llegó con un libro debajo del brazo. e de repente chegou com um livro debaixo dos braços. Y le dije, ¿qué traes ahí? E eu perguntei, o que você traz? Una Biblia. Uma Bíblia. Dije, no, te prohíbo que leas la Biblia. E eu disse, não, te proíbo que... Te traga vas a Bíblia. enfermar. Você está mal. Porque la Biblia nada más la leen las personas que están preparadas. Porque a Bíblia não manda ler as pessoas que estão preparadas. As pessoas preparadas não leem a Bíblia. Y me dijo, Carlos, ojalá algún día entiendas que aquí encontré la sanidad. E ele me disse, Carlos, eu quero que um dia você entenda que aqui encontrei a cura. Sin embargo, yo le seguía insistiendo que no leyera la Biblia. No entanto, eu continuei insistindo para ele não ler a Bíblia. Pero no me hizo caso. Mas ele não fez questão nenhuma. Y siguió él sintiéndose mejor. E ele disse, eu estou me sentindo melhor. Y una vez viene y me dice, sabes que me voy a alejar por mucho tiempo, E uma vez ele me disse, olha, eu vou me distanciar por muito tempo. porque voy a buscar a mi esposa que la tenía abandonada en otro estado. Porque eu vou buscar minha esposa que eu abandonei em outro estado. Y le dije, ¿cómo te vas a buscar a aquella esposa si aquí tienes una y más joven? E eu disse, como é que vai buscar tua esposa se você tem uma aqui mais jovem? No, dice, es que Dios me dijo Ele disse, é porque Deus me disse que esa es mi esposa. que aquela é minha esposa. Dije, ¿cómo que te dijo Dios? ¿Cómo te habla Dios? E ele falou, e eu perguntei, como é que Deus te falou isso? Como é que Deus te fala? Y me dijo, yo leo la Biblia todos Ele los disse, días. eu leio a Bíblia todos os dias. Dije, oye, no entiendo eso. E não entendo isso. Yo era religioso. Eu era muito religioso. Entonces, yo no le entendí qué me había dicho ni qué estaba diciéndome. E eu disse que eu não estava entendendo o que ele estava me dizendo. Se fue el hombre este E esse homem se foi. y
Y yo seguí con mis borracheras y mis cosas allí en San Antonio. E eu continuei com minha bebedeira, com as minhas coisas em Santo Antônio. Y un día después de una parranda grande, en la mañana me sentí muy mal. E depois, um dia desses, numa varanda, pela manhã, me senti muito mal. Y entonces volví a preguntarme, ¿qué estoy haciendo? E um dia eu perguntei a mim mesmo, o que Que eu me estou passa? fazendo? O que eu estou fazendo? ¿Quién soy? Quem sou eu? Entonces me di cuenta que yo había ido a Estados Unidos a empeorar mi vida. Aí eu me dei conta que, na verdade, fui para os Estados Unidos para piorar a minha vida. Entonces me acordé que el señor ese me había dado una tarjeta de una persona que me dijo que lo había llevado a un lugar. Então, me lembrei que Deus me fez lembrar que alguém me deu um cartão de uma pessoa que podia procurar se quisesse ajuda. Le hablé por teléfono. E eu lhe disse por telefone. Le dije, ¿usted conoce al señor fulano de tal? E eu perguntei, você conhece o senhor fulano de tal? Oh, sí, cómo no, es mi hermano. Sim, como é que eu não conheço? É meu irmão. ¿Cómo que tu hermano? E como é que é teu irmão? Si él no tiene hermanos. Não é meu No, irmão? no, sí es mi hermano en la fe. Sim, é meu irmão na fé. No, bueno, está bien. Tá bom, tá muito bom. Y le dije, yo quiero ir a donde lo llevó usted, porque me dijo que usted lo había llevado a una parte. E eu disse, eu quero ir onde você está indo, onde você pode me levar, numa parte. Y yo le dije, ¿me puede dar la dirección? Y me dijo él, no, yo lo llevo. E eu perguntei, você pode me dar o endereço? E ele disse, não, eu te levo. Entonces yo le insistí que no, yo quería la dirección para ir yo y después entonces irme cuando yo quiera. Mas eu insisti, não, quero o endereço para poder ir quando eu quiser ir. El señor me neció mucho, me insistió mucho. Mas esse senhor insistiu muito que ele queria me levar nesse endereço. Y entonces me dijo, ¿qué le parece si entonces el domingo lo llevo? E esse moço falou o seguinte, o que te parece? Domingo eu te levo. Y estábamos en miércoles. Estava em quarta-feira. Y yo le dije, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? E eu perguntei, por que tem que esperar tanto? Si yo quiero ir nada más a conocer. Porque eu quero logo conhecer. Y me dijo, es que el domingo es muy bonito, hay alabanza y yo no quiero ir a oír cantar. Não, vamos lá domingo, porque domingo tem louvores. E eu disse, eu não quero ir cantar. Y dijo, bueno, ¿qué le parece hoy? E ele então falou, bom, que tal nós irmos hoje? Y entonces eran las 3 de la tarde Então era 3 da tarde. y me dijo a las 7 de la noche, E ele me disse, olha, às 7 da noite nós vamos. está bien, vaya por mí. Tá bom, vamos embora, eu vou. Ese necio, si nosotros fuéramos necios en Dios como él, pues esto estaría muy lleno. Perdão? Él era muy necio en que me insistió mucho. Ele era muito insistente, disse, que tal nós irmos? Porque pode encher, podemos estar juntos lá. Amén. Entonces yo llegué a la casa y como casi no nos hablábamos con mi esposa, eu cheguei em casa, eu quase não falava com minha esposa. y le dije, vamos a salir. E disse, vamos sair. ¿Y dónde es la fiesta? E ela perguntou, onde é a festa? No sé, E eu disse, não sei. pero vienen a las 7 por nosotros. A las 7 vienen por nosotros. Então vamos juntos. Y entonces llegó el señor aquel Perdão. a las 7 vino por mí a levantarme. Ah, sim, eu venho te buscar então. Ah, graças, hermano. Então eu venho buscar-te a hora tal. Y mi esposa no estaba lista todavía. E ela não estava pronta ainda. Y de repente entra aquel y me dice, bueno, pues esperamos, está bien, no importa que lleguemos tarde. Y entonces, sí, ok. Entonces, mi esposa y yo nos fuimos a ese lugar. Então eu e minha esposa fomos nesse lugar. Y cuando llegamos a esa iglesia, E quando chegamos nessa igreja, ahí en ese momento e nesse momento, la gente estaba de pie, as pessoas estavam de pé, alabando. louvando. Y estábamos nosotros muy asustados. E nós dois estávamos muito assustados. Pero de repente dije yo, pues aquí hay mucho paciente. E ele olhou, poxa, aqui tem muito Entonces paciente. voy a empezar a repartir tarjetas. Eu vou dar meu cartão de visita para esses pacientes. Y
Entonces nos sentaron adelante Então nos colocaram sentados adiante, na frente, y salió el pastor a hablar que yo no sabía de qué iba a hablar. e o pastor começou a falar do que eu não sabia do que ele ia falar. Pero el pastor habló de todos mis problemas. E o pastor falou de todos os meus problemas. Y en ese día, E nesse dia, el pastor sin decir nada, e o pastor, sem saber de nada, yo salí de mi asiento y vine y me arrodillé. eu saí da minha cadeira, vim na frente, me ajoelhei, Y ese día e nesse dia, nací de nuevo. nasci de novo. Ahí empecé a buscar Então comecei a buscar, y encontré a la fraternidad, e encontrei a fraternidade. donde tuve la oportunidad de viajar mucho Quando eu tive a oportunidade de viajar muito, y conocí muy bien a Demos Chacaria, eu conheci muito bem a Demos Chacaria, que tuve el gusto de que estuviera en mi casa. que teve, Demos estuvo en mi casa, Lemos esteve na minha casa. porque yo hice una cena Eu fiz grande jantar para un presidente de la República para presidente da República de Guatemala, de Guatemala. y Demos estuvo conmigo. E Demos Chacaria estava comigo. De manera que Amém. me siento muy orgulloso Eu me sinto muito orgulhoso de pertenecer de pertencer a DONEP. à DONEP.